Shalom, apóstola Dalva, Shalom com família do reino. Eu gostaria de compartilhar com os amados uma experiência que eu vivi. Eu sonhei que eu estava em uma sala de aula, mais uma vez, acho que é o terceiro sonho que eu tenho com a apóstola em uma sala de aula, em um seminário, algo parecido. E eu estava com muita gente nesse lugar. E eu estava em pé, todos sentados, e eu estava em pé. E a apóstola olhava para mim e no olhar da apóstola eu entendia o que ela queria que eu fizesse. Eu entendia tudo, apenas com um olhar. E aí eu saía, eu me retirava daquela sala e quando eu chegava na porta, parecia que nós estávamos em uma fazenda, um sítio, era algo assim rural. E havia outras pessoas também lá fora e havia uma mesa enorme, muito grande de madeira, e nessa mesa havia muitas rosas colhidas, muitas rosas de várias cores, as rosas muito vibrantes, as cores eram assim incríveis, elas estavam colhidas, amontoadas uma em cima das outras, mas pareciam que estavam vivas, porque o tom das rosas, das flores, eu lembro muito das rosas, né? Era vibrante, era algo assim inacreditável. E muitas, mas uma quantidade muito grande mesmo, todas colhidas em cima dessa mesa. E logo após essa grande mesa havia baldes e algumas bacias. E dentro delas haviam muitas sementes, e cada balde, cada bacia era uma semente específica. E eu não estava com pressa, correndo, não, mas eu sabia que o tempo, assim, estava... eu estava no tempo exato em que eu tinha que usar aquelas sementes, como a apóstola tinha feito o sinal para mim, né? E eu sentia que tinha que ser naquele exato momento. Então eu corria as mãos assim dentro de baldes e bacia, e aquelas sementes estavam dentro de água, como se elas estivessem sendo hidratadas, né, antes de ser usadas. E eu falava assim: olha, nós precisamos de uma peneira para tirá-las da água. E o interessante é que eu dizia assim: muita semente, mas são muitas sementes. E eu dizia: a semente é a palavra. Eu tirava a conclusão precipitada. É incrível que eu conseguia pensar tudo isso. Eu dizia assim: semente é a palavra de Deus, então nós iríamos semear a palavra, é isso, né? E na mesma hora que eu fazia esse questionamento, e olhando as sementes e andando, eu lembrava que a apóstola dizia: pergunte tudo ao Espírito Santo, pergunte ao Pai. E quando eu lembrei disso, no sonho eu falava: Pai, o que são essas sementes? E aí eu lembro que eu corri as mãos novamente nesse último balde grande com muita semente, corria as duas mãos e tirava aquele punhado assim enorme de semente, trazia para fora assim do balde, e ele dizia para mim: não é a palavra, essas sementes são vidas. E aquelas sementes nas minhas mãos pareciam uma pasta gelatinosa, e aquelas sementes começavam a vibrar, a ficar vivas. Incrível. E o Pai dizia: são vidas que estão por vir. Uma grande quantidade de vidas estão por vir. E a IAP será, eu entendia isso, e a IAP será esse portal que trará vida, a existência a essas vidas, o qual a própria IAP irá treinar e irá cuidar. E foi muito forte, porque eu acordei com a sensação daquelas sementes vibrando vivas mesmo nas minhas mãos. É uma experiência assim, eu estou tentando traduzir, né? Mas é muito claro, desde o dia que a apóstola falou: vocês terão sonhos, visões muito claro, vocês terão o próprio discernimento, o próprio Espírito dará o discernimento, não terão sonhos confusos, não ficarão indecisos. E daquele dia em diante, todas as experiências que eu tenho vivido é muito claro, não tem nada que seja confuso, mas eu gostaria de compartilhar e perguntar à apóstola se
o discernimento está correto, né? Porque são experiências muito fortes e que a gente precisa, né, ter o acompanhamento da apóstola, mas eu tenho essa consciência do que eu senti no meu espírito, que eram vidas que estavam por vir, uma grande geração, e eram sementes de várias cores e de espécies diferentes, né? Cada balde daquele que estava sendo hidratado era uma semente diferente. Então, no discernimento do Espírito, eu senti que eram sementes sendo fecundadas, né? Estavam sendo hidratadas, ou seja, vidas que estão sendo geradas em úteros espirituais que estão por vir, né? Então, eu acredito que a IAPS está levantando aí, tem uma grande geração para vir a esse mundo e que serão cuidados, treinados, como a apóstola já tem dito, né? Pela IAPS. A IAPS é um portal onde gera vidas, e é isso que eu gostaria de compartilhar.